A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. 30 de agosto, última sexta-feira do mês. Mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência. E, como sempre, procurando trazer assuntos que sejam do interesse da nossa cidade. E, nos últimos programas, esse é o terceiro programa da série, mais uma tradição do Pensando no Nova Friburgo que está sendo mantida. Rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito. Tá? Mantendo essa tradição que vem em 2012, mais uma vez eu estou recebendo um candidato a prefeito no programa. Mas cabe esclarecer antes alguns pontos sobre relação a essa entrevista. Eu sei que eu repeti nas semanas passadas, mas tem que sempre repetir por uma questão de suporte legal. Essas entrevistas têm como suporte jurídico a resolução eleitoral número 23.610, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, notadamente no seu artigo 43. 2. Foram convidados os 6 nomes que tiveram as suas candidaturas aprovadas em convenções realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. 3. As regras das entrevistas foram apresentadas aos 6 candidatos diretamente ou através de seus representantes em reunião realizada no último dia 7. 4. A ordem das entrevistas foi estabelecida através de sorteio realizado nesta reunião, sendo previstas 6 edições distribuídas entre os 6 candidatos. A duração de cada entrevista é de 1 hora sem direito à prorrogação, ou seja, 1 hora exato. 6. As entrevistas estão sendo veiculadas nos tradicionais dias e horários do programa, ou seja, às sextas-feiras, às 21 horas, através das plataformas utilizadas pela TV Zoom em sua programação. 7. Os temas e perguntas são de direito exclusivo do apresentador, não podendo o candidato deixar de responder a qualquer pergunta sob pena de encerramento da entrevista. O apresentador também pode limitar o tempo da resposta, devendo o candidato acatar imediatamente quando o apresentador informar que o tempo do candidato acabou. 8. Com base no item anterior, esta é a dinâmica das perguntas e respostas. O apresentador selecionou vários temas que entendeu serem pertinentes às necessidades do município e formulou 20 perguntas, sendo que cada candidato responderá pelo menos 8 delas, tendo até 6 minutos para responder cada uma. As perguntas a serem respondidas serão sorteadas entre as 20 pelo candidato, sendo que caso ao final das 8 perguntas respondidas sob tempo superior a 10 minutos, o candidato sorteará uma ou mais perguntas, dependendo do tempo que sobrou das 8 perguntas iniciais. O tempo restante, até completar 59 minutos, será utilizado pelo candidato da forma que lhe convier. 9. Antes do início da entrevista, o candidato teve acesso a um documento contendo as 20 perguntas e, após a sua leitura, rubricou e assinou este documento, com o objetivo de garantir a isonomia das perguntas aos 6 candidatos. 10. Não serão toleradas ofensas pessoais a quem quer que seja, nem acusações sem provas conhecidas. O apresentador poderá intervir caso entenda que o candidato deixou de cumprir essa exigência. O candidato não poderá fugir do tema da pergunta, cabendo ao apresentador impedir que isso aconteça. 12. A primeira entrevista deveria ter acontecido no dia 16, mas devido à retirada da candidatura por Maria Amélia Corvelo, no dia 13 ela não ocorreu. A segunda entrevista, nos termos do sorteio, ocorreu no último dia 23, contando com a presença do candidato Sérgio Balbac. Então hoje vamos à terceira entrevista, tendo sorteado para essa terceira entrevista o candidato Patrick Jerusalem, que eu estou recebendo, e dou meu cordial boa noite. Obrigado por ter vindo, candidato. Boa noite, Modesto. Boa noite aí ao cidadão friburguense. Agradeço também a oportunidade da TV Zoom de conceder o espaço aqui para a gente poder estar conversando sobre política. Importante ouvir todos os candidatos. O cidadão friburguense tem direito de conhecer todos, ouvir a todos, analisar os seus projetos e decidir em outubro por quem vai optar. Então vamos, sem mais, sem menos, as perguntas. Fique à vontade. Pode tirar a primeira. Pode tirar e me passar aqui e vamos ver o que vem. São 20 perguntas. Ele terá que responder até pelo menos 8. Pergunta 9. Concessionárias. Pergunta 9.
Deixa eu anotar aqui, porque depois, chegar em casa, botar para o mapa direitinho. O município tem 3 serviços concedidos: água, esgoto, transporte público e coleta de lixos. Sabemos que Nova Friburgo não tem uma agência reguladora para controlar esse serviço, inclusive em relação às tarifas. Caso eleito, pretende criar essa agência ou a estrutura da prefeitura é suficiente? Se pretende criar a agência, ela deve ser independente do poder público ou será mais um braço da prefeitura? Justifica a resposta. Entendeu bem? Entendi. Não, eu sou totalmente contra criar mais uma agência reguladora, é mais um órgão, é mais despesa para a prefeitura. É totalmente possível a gente fiscalizar esses contratos com pessoas técnicas colocadas em secretarias técnicas focadas nos contratos das concessões. Não tem necessidade nenhuma de mais concurso, mais funcionário, aí tem que comprar mais estrutura e a gente já está com uma prefeitura inchada, com falta de orçamento. Não, eu sou contra isso. Mas você acredita que é possível, então, só com um órgão técnico da prefeitura fazer isso mesmo? É só você criar uma secretaria especializada na fiscalização dos contratos de concessões com pessoas técnicas e com mão de obra qualificada para isso. É muito simples de fazer isso. Uma agência reguladora, eu tenho que propor projeto de lei na Câmara de Vereadores, aí gasta mais de não sei quantos milhões para fazer lá o projeto na Câmara de Vereadores, ou milhares de reais. Mas concurso público, aí tem que capacitar essas pessoas, comprar estrutura. Negativo. A própria secretaria, com técnicos especializados nisso, vindos do setor privado, a gente já consegue fazer isso muito bem já e com muito menos dinheiro. Tá certo. Então vamos para uma segunda pergunta. Respondeu rapidinho. Viu? Pergunta 8. Transporte público. Diferente de outras épocas em que a prefeitura impunha o preço das passagens à concessionária, atualmente, caso tente fazê-lo, a empresa entrará na justiça e, com base no equilíbrio, fazer direito de novo. Diferentemente de outras épocas em que a prefeitura impunha o preço das passagens à concessionária, atualmente, caso tente fazê-lo, a empresa entrará na justiça e, com base no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é muito provável que o judiciário obrigue a prefeitura a conceder ao menos as passagens, que será pago pelo usuário ou terá que ser, pelo menos em parte, subsidiado pelo município. Caso eleito, como pretende conduzir o preço das passagens? O passageiro pagará o valor cheio, parte será subsidiada pela prefeitura? Se for o caso, em que percentual imagina ser razoável, sabendo que terá que tirar recursos de outras áreas? Sim, aqui, infelizmente, o transporte aqui em Friburgo ele é deficitário e precisa de subsídio da prefeitura. O que é o subsídio? É você simplesmente cobrar imposto do cidadão de um lado e colocar na passagem. O cidadão acha que a passagem está mais barata, mas ele está pagando imposto do outro lado. A gente precisa fiscalizar com atenção esse contrato do transporte da FAO. Nosso plano de governo é romper esse contrato, fragmentar ele em partes e pegar uma empresa para fazer a bilhetagem, outra empresa para fazer o transporte, outra empresa para gerir os terminais e a prefeitura fazer a aquisição do meio de transporte e entregar para a concessionária, porque o transporte, o ônibus, o micro-ônibus, eles são a parte mais cara. Inclusive, a gente vamos estudar a possibilidade de comprar ônibus elétricos, que vai fazer a passagem cair. Segundo, nós temos o projeto Adote um Ponto de Ônibus, que aí vai mexer com o preço da passagem. Que é a gente pegar os pontos de ônibus que estão aqui na cidade de Nova Friburgo, estão com a maioria deles caindo aos pedaços, nós vamos criar um projeto de reforma desse ponto de ônibus, entregar para as empresas privadas. A empresa privada que quiser reformar o ponto de ônibus vai ter o direito de colocar a publicidade dela lá. E ela vai pagar um aluguel para a prefeitura. E nós vamos pegar esse aluguel e vamos reverter 100% para o preço da passagem. Então, além da gente fragmentar o serviço e quebrar o monopólio da FAO, a gente ainda vai pegar esses aluguéis dos pontos de ônibus e reverter para a passagem. Isso vai fazer com que a passagem caia drasticamente, vai fazer com que os produtos e serviços em Friburgo caiam, porque se o empresário ele tem que gastar menos com o auxílio transporte para o funcionário dele, ele consegue repassar isso para o preço do produto e do serviço. Se eu estou entendendo, a proposta do candidato é que esse modelo atual, onde existe uma empresa concessionária, dona de toda a cadeia. De toda a cadeia, isso no seu governo não seria assim? Não, nós vamos quebrar em 4 partes. Uma empresa para os terminais, a prefeitura adquire os veículos, outra empresa faz a bilhetagem e outra empresa o transporte.
O candidato tem algum exemplo que possa citar de onde isso acontece? Não, isso é um estudo novo, do Partido Novo, que está nos nossos cadernos de políticas públicas. Os números mostram que vai ser melhor, mas a gente tem que fazer um estudo em relação a isso. Eu ainda não tenho conhecimento de onde isso foi imposto na prática, né? Tá bom. Vamos para uma outra pergunta, então. Pode pegar mais uma. Eu esqueço que eu puxo. Não tem problema não, a gente lembra. Pergunta número 16. Educação. Existe uma constante reclamação de pais e mães de alunos com necessidades especiais devido à rede municipal ter poucos profissionais especializados para lidar com esses alunos. Por outro lado, não são muitos profissionais qualificados disponíveis. O candidato tem conhecimento da situação? Como fazer para vencê-la? Ou pais e mães desses alunos têm que se contentar com a realidade devido à carência desses profissionais? Não, os pais e mães não têm que se contentar com essa realidade de Friburgo, nós estamos cientes. O nosso projeto é trazer para Friburgo uma lei que foi implementada em Joinville, Lei 9.214 de 2022, foi implementada pelo prefeito Adriano, do Partido Novo, que é trazer a gratificação no salário dos professores que se capacitem para trabalhar com alunos com necessidades especiais, gratificação no salário dos professores que trabalham em tempo integral, gratificação no salário dos professores cuja unidade escolar o aluno performe melhor, e lá em Joinville ainda tem espaço no orçamento, eles pagam 14º salário para o professor que trabalha o ano inteiro. São os mesmos problemas que existiam lá em Joinville, temos aqui em Friburgo. Eles fizeram essa lei municipal lá e alinharam os professores que mais se dedicam nesses gargalos que nós temos em Friburgo. Existe uma gratificação no salário. A gente vai apresentar esse projeto de lei na Câmara de Vereadores. Você tem a noção em Friburgo qual seria essa demanda? Tem alguma ideia disso? Como assim? Qual a demanda? A quantidade que está faltando de profissionais nessa área. A quantidade de professores, não sei. Tá, mas você sabe que está faltando? Sim, chega para a gente reclamação de falta de professores, falta tanto da presença física quanto do quadro. Os alunos com necessidades especiais, os professores já me falaram que eles têm que dar aula para alunos sem necessidade especial nenhuma, junto com esses alunos, o que é muito estressante, e que eles não têm o curso de capacidade para fazer isso. Chegou para a gente também a reclamação do tempo integral, dos pais que não... O aluno que vai para a escola e não fica lá em tempo integral e prejudica os pais que estão trabalhando. E a gente ainda incluiu essa questão da performance do aluno. Porque a gente sabe que um professor que se dedica e a unidade escolar dele, os alunos vão bem, ele não pode receber a mesma coisa que um professor que não quer nada, que não quer ensinar. Então a gente alinhou ainda mais esse bônus de colocar os professores que se dedicam, que os alunos performam bem, que vão melhor na escola, a receber mais no salário do professor. Mas existe uma questão, muita gente fala de escolas só para esse tipo de aluno. Isso é viável ou não é? Bom, isso aí, na minha análise do município, como o orçamento já está estourado, isso incluiria mais gasto. O ideal seria a gente utilizar já as escolas que nós temos, verificar se existem salas, se a gente capacitar esses professores e criar uma turma, um espaço separado dentro de uma unidade escolar que já existe só para eles. Esse é o ideal. Construir escola, construir creche, a gente já está vendo que não tem condições. Tá certo. Vamos para mais uma pergunta. Vamos ver o que vem aqui. Pergunta número 11. Tema: representação de Nova Friburgo na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Nova Friburgo vem sofrendo com a falta de representação, tanto na Leste quanto na Câmara Federal. Isso já vem acontecendo há vários mandatos. Atualmente, nós não temos um deputado estadual, por exemplo. Federal tem um que não representa Friburgo. Caso eleito, o candidato se compromete a apoiar de forma irrestrita candidato da terra com títulos eleitorais registrados em Nova Friburgo nas eleições de 2026. Isso é o seguinte: o candidato se compromete aqui na telinha, aqui vai apoiar candidatos daqui, tanto a Assembleia Legislativa quanto a Câmara Federal, ou vai fazer como a maioria faz? Vem um forasteiro, diz que é mais ou menos de Friburgo e a prefeitura acaba o prefeito apoiando. Bom, isso aí, na verdade, nenhum nem outro. A gente tem que primeiro ver quem é o indivíduo. Eu não faço isso.
escolho pessoas com base em se ele nasceu aqui, se ele é do Rio de Janeiro, se ele é branco, se ele é negro, se ele é gay, se ele é hétero. A gente tem que ver a pessoa. Se a gente tiver um deputado federal ou estadual de Friburgo qualificado, que eu sei que é uma pessoa honesta, que vai trabalhar em prol da cidade, eu apoio com certeza. Se a gente não tiver pessoas do mesmo calibre, eu não vou apoiar. Não vou apoiar. Eu não vou colocar o meu nome ao lado de um incompetente, corrupto, só porque ele nasceu em Friburgo. Essa é a sua posição, então você não se compromete com o candidato da terra, a não ser nessa condição. Ele tem que ser bom. Ele tem que ser bom, provar que é bom. Senão não adianta você ver, nós somos um partido que estamos é só o Novo. O Novo não coligou com ninguém. Não é porque a gente não recebeu o convite, a gente recebeu. Eu fui um dos que disse não, porque eu não achei que tem partido em Friburgo com os mesmos ideais e valores do Novo. Então eu prefiro correr sozinho. É a corrida muito mais difícil? É. Mas eu não vou colocar o meu nome ao lado de partidos corruptos, incompetentes, com vários esquemas de corrupção por trás do histórico, só porque é o caminho mais fácil. É a mesma coisa em relação ao candidato ao legislativo. Vou apoiar se ele for bom. Se não for bom, não vou apoiar. Tá certo. Vamos para mais uma pergunta. Candidato tá... Deixa eu ver se eu anotei essa aqui. Número 11, acho que anotei sim. Anotei. Vamos para a pergunta 5. Burocracia em diversos setores da prefeitura. Pergunta 18. Apesar dos avanços tecnológicos, onde sistemas de gestão integrados estão cada vez mais em uso nas empresas e mesmo em órgãos públicos, isto não é uma realidade na prefeitura, onde a burocracia ainda impera, sendo um bom exemplo a demora na aprovação de um projeto de construção pela Secretaria do Meio Ambiente, o que vem criando sérias dificuldades tanto para as empresas de construção civil, uma geradora de emprego, ou mesmo para a cidade que quer construir, ou mesmo por um cidadão que quer construir a sua residência. Ainda tem a falta de integração da informação, podendo citar a área de saúde, onde o paciente que passou por um médico tem que repetir tudo ao outro médico, por falta do seu histórico médico integrado. O candidato tem conhecimento dessa situação? O que fazer para mudar esta realidade? Respondemos de forma objetiva e concreta. Sim, temos ciência exata dessa situação. Está no nosso plano de governo digitalizar completamente a Prefeitura de Nova Friburgo, automatizando todas as áreas, inclusive fazendo a integração de todas as secretarias. Dentro da área da construção civil, nós temos ainda o projeto de criar a licença provisória automática. Quem quiser fazer a construção civil em Friburgo, ele simplesmente entra no site da Prefeitura, anexa os documentos mínimos necessários, já vai ser gerada uma autorização provisória para ele começar a construir. Meses depois, um fiscal da Prefeitura vai lá e vai fiscalizar para ver se o que ele colocou na internet é o que condizente com a verdade. E as pessoas sempre me falam isso. Ah, mas e aí se o cara inventar, se ele mentir? Não tem problema nenhum. Eu não conheço nenhum empresário que vai querer investir 150, 200, 300 mil para iniciar uma obra, depois vem um fiscal da Prefeitura embarga, dizendo que você está mentindo e que o seu dinheiro vai ficar inteiro congelado ali até ser resolvido no Poder Judiciário. Então, nós vamos criar a concessão de licença provisória. Vai acabar essa burocracia que existe em Friburgo para a construção civil. A construção civil gera emprego, a construção civil tira as pessoas das áreas de risco. Existe um estudo do Fiesp que mostra que essa burocracia da Prefeitura de fazer com que uma obra leve 2, 3 anos para ser iniciada, aumenta o preço final do imóvel em 12%. Quem que se machuca com isso? É o mais pobre. Você quer sair do aluguel, aquele apartamento que custava 300 mil, agora ele custa 336 mil. 36 mil reais faz uma diferença enorme para o mais pobre. Só favorece isso quem tem mais grana, que não liga para essa burocracia. Então nós vamos automatizar toda a Prefeitura. Em relação à saúde, vamos criar o cadastro único para acabar com isso. Dentro dessa automatização também está a área de saúde. Tudo vai ser digitalizado, tudo online, vai ser criado um cadastro único para todas as pessoas. E quando em qualquer unidade de saúde de Nova Friburgo que essa pessoa se apresente, ela vai apresentar esse cadastro e vai vir o prontuário online dessa pessoa para acabar com isso. E, inclusive, nós vamos procurar ainda parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro, para que quando essa pessoa apresente o cadastro dela fora da cidade de Nova Friburgo,
a unidade de saúde pública fora de Friburgo consiga puxar o prontuário online dessa pessoa também. Eu dei 2 exemplos, mas a gente sabe que a prefeitura toda está precisando por um sistema de gestão integrada total, né? Sim. Isso não é novidade, né, para o candidato. Sim. Está no nosso plano de governo digitalizar tudo, tudo. Nenhuma secretaria mais na prefeitura vai ser um empecilho a investimento e empreendedorismo dentro da cidade. Inclusive, nós vamos isentar de alvará o máximo de atividades possíveis para mostrar ainda dentro da digitalização. E o que a gente puder fazer para retirar o peso da prefeitura de cima de quem quer empreender e investir na cidade, a gente vai retirar, porque é isso que gera emprego, é isso que tira as pessoas da pobreza. Tá certo, candidato. Vamos para mais uma pergunta. Pergunta 19. Uso da usina de asfalto a quente. Inaugurada no governo Rogério Cabral, a usina de asfalto praticamente não foi utilizada no governo Renato Bravo. O governo Johnny Maico, principalmente de uns tempos para cá, tem feito uso dela através de um convênio com o governo estadual. Por outro lado, sabemos que está cada vez mais difícil fazer a manutenção em pavimentos com paralelepípedos devido à falta de calceteiros, o que torna cada vez mais necessário investir em pavimento utilizando asfalto. Pretende continuar utilizando a usina de asfalto a todo vapor, mesmo sabendo que a matéria-prima não é barata, ou acredita em outras alternativas? Sim, na nossa gestão a gente vai tentar passar o máximo de atividades para o setor privado. Não adianta a gente querer insistir na mesma coisa, aqui principalmente na cidade de Nova Friburgo. Essa atual gestão já está respondendo um processo na Justiça Criminal Federal exatamente por esse tipo de atividade, de superfaturar isso, superfaturar aquilo, usar a mão de obra usar a mão de obra pública, mas pagar como se fosse privada. O que acontece? A gente tem um projeto de lei que a gente vai trazer para Nova Friburgo, que é a devolução do seu IPTU. O que é isso? Isso já está sendo implementado, se você quiser me perguntar depois de exemplo, tem países Pode que implementam. até dar. Nova York, Londres já utilizam isso. Aqui no Brasil, me falaram Joinville e Belo Horizonte, mas eu pesquisei e não encontrei. O que é a devolução do IPTU? Você paga o seu IPTU e a gente pega esse dinheiro e devolve para uma associação de moradores de bairro ou de rua, você pode constituir tanto a do bairro como a da rua, e uma parte desse IPTU que é devolvida, a própria associação contrata uma empresa privada e faz a manutenção do bairro. Você vai poder fazer o asfaltamento, calçada rachada, iluminação de poste. A gente conversa com as pessoas em Friburgo, as pessoas falam para a gente o tempo inteiro, quem trocou a luz desse poste que estava aqui, fomos nós. Quem consertou essa calçada, fomos nós. Então você já paga todo esse imposto que a gente tem no Brasil e agora as pessoas estão tendo que fazer vaquinha com dinheiro privado para consertar a rua, para o pneu do carro não furar na rua. Então nós vamos trazer essa lei. É uma lei municipal, não tem nada de complexo, não, apesar de ser aplicada em outros países. É uma lei municipal. Você destina parte do IPTU para essa associação vê o que está faltando na rua, pega o dinheiro e conserta com uma empresa privada. Então, assim, eu acho difícil a própria associação querer sacanear com o dinheiro, querer desviar o dinheiro e prejudicar o próprio bairro. Mas você acredita que existe tanto imposto assim? Por exemplo, a área rural, não estão... Imposto? Digamos assim, você acredita que é possível abrir mão, por exemplo, da usina de asfalto através desse sistema? Ou sim, é possível. Você cria a lei municipal, em vez de eu gastar milhões de reais lá com a usina de asfalto, eu pego esse dinheiro e devolvo para a associação de moradores e eles fazem a manutenção. Inclusive, nós vamos incluir na lei que é possível você gastar esse dinheiro, porque, por exemplo, depois que a rua estiver toda reformada do jeito que você quer, nós vamos incluir ali que você pode contratar empresas de segurança privada, câmera, cerca, o guardinha, a viatura de uma empresa privada para fazer a segurança da sua rua. Então a gente vai deixar a cidade mais bonita e a gente vai deixar a cidade mais segura com o dinheiro do IPTU, parte dele, retornando. Claro, a gente tem que fazer um estudo nos cofres públicos da prefeitura, porque não pode quebrar o caixa da prefeitura, mas o que for viável devolver, nós iremos devolver. Isso já é feito em Nova York, isso já é feito em Londres. Funciona, já está comprovado que funciona. Eu sei que é diferente a gente falar que vai vir de fora,
que é outro país, mas já está provado que funciona. O nome é BID. Eu não quero falar o nome em inglês porque o pessoal reclama, mas quem quiser pesquisar, Business Improvement Districts. Pode pesquisar no Google que vocês vão achar aí. Londres e Nova York já estão fazendo isso. Bom, como dizia o velho Chacrinha, na natureza nada se cria, tudo se copia. Se for uma boa ideia, que se copie. Exatamente. Vamos ser pragmáticos, para quem ficar inventando a roda. A roda foi inventada, sei lá quantos mil anos. Inventar o que já foi inventado chama-se perda de tempo ou vaidade pura, né? Exatamente. Pergunta 7. Posturas municipais. Basta colocar o pé nas ruas e encontramos uma verdadeira bagunça. Calçadas esburacadas, lojas ocupando as calçadas com suas mercadorias, atrapalhando indivíduos pedestres, lojas com sistema de som nas alturas e por aí vai. Sabemos que o Código de Postura do município tem mais de 50 anos e está desatualizado, não oferecendo as ferramentas necessárias para a prefeitura agir. Esse código ainda consta lá que a prefeitura deve manter locais próprios para aquelas, eu não sei se você conheceu, mas antigamente vinha do interior, aquelas, não tinha nem nome, era caravana não, tinha outro nome, era muares, né? Os ambulantes? Não, era muares, pessoa transportando a mercadoria em burro, em cavalo. Não cheguei a conhecer. Então, você não conheceu, eu cheguei a conhecer. Então, o município era obrigado, no código diz que é obrigado a ter uns locais para os proprietários amarrarem os cavalinhos ali. Você não podia usar chapéu, não pode, nosso código diz que não pode usar chapéu no cinema. Ele é de 69. Caramba. A pergunta que eu lhe faço é isso. Você acredita que esse código Friburgo merece um novo código de postura ou já temos as ferramentas necessárias para acabar pelo menos com essa bagunça que existe nas nossas calçadas da cidade? Com certeza já temos as ferramentas necessárias. Não pode ficar colocando ambulante na calçada. A gente tem que, com certeza, reformar o código de postura. Não existe ter mais de 50 anos, tem que reformar, com certeza, mas nós 56 já temos. anos só. É impossível. Tem o progresso aí no meio. A gente tem que reformar tudo. Todos os códigos atrasados têm que ser reformados para acompanhar o progresso da cidade. Mas nós, com certeza, já temos a postura que faz esse tipo de serviço. É inadmissível você permitir ambulantes na calçada da cidade. Por quê? Porque você tem um empresário ali que paga imposto, que gera emprego, que paga a luz, que paga internet, água. Ele tem que arcar com toda aquela estrutura e obedecer à legislação da cidade para ficar tudo organizado. E se você permite que um ambulante coloque ali o comércio dele na frente desse lojista e simplesmente venda o produto dele e retire o dinheiro do nosso empresário. Inadmissível. Com certeza todos têm que ser retirados, esses ambulantes ilegais, todos precisam ser retirados. E qual é o segundo problema disso? Ninguém quer visitar uma cidade onde você anda pela rua, principal rua da cidade, e você vê tudo cercado de ambulante, vendendo esse tipo de coisa, às vezes mercadorias de fruto de crime, às vezes mercadorias piratas. Isso passa uma ideia para o turista de desordem, de bagunça, de que pode tudo na cidade. Isso não existe. As melhores cidades do mundo para você visitar, o que a gente fala quando a gente vai nos melhores países do mundo? Como era organizado, como tudo era bonito, como tudo era lindo. Então aqui em Friburgo é a mesma coisa. A gente não vai prejudicar o nosso empresário, nós vamos retirar todas essas pessoas, já é possível com a postura assim, e nós vamos deixar organizado para a cidade ficar bonita, para o turista vir aqui e não ficar reclamando que ele foi abordado pela Alberto Braun inteira, perturbaram ele, aquela cidade feia, bagunçada. Mas esse mesmo empresário, conforme está ali na pergunta, é o que avança no espaço público, com as suas mercadorias. Mesma coisa. Bota uma aparelhagem no ouvido que você não pode. Ontem mesmo eu passei no Alberto Braun, né? Ali no início do Alberto Braun tinha um local que tem carrinhos de transporte de hortifruti no meio da calçada, você tem que estar desviando. E o ambulante faz mal, mas o empresário, eu não acredito que o empresário... É possível que a prefeitura também não tenha que agir contra esse empresário que não está se comportando? Sim, com certeza, mesma coisa. O empresário que esteja avançando o limite da sua loja e colocando o produto dele na calçada para as pessoas ficarem desviando, é a mesma coisa. Não pode, tem que ser retirado. Senão vira uma bagunça, a cidade vira uma zona. Com certeza, se for o empresário que esteja fazendo isso, também tem que ser retirado. Eu estou falando do Código de Postura, que se alega hoje que não existe uma ferramenta legal para fazer isso. Tá? Eu não sei se você sabe desse argumento.
Olha, difícil, porque o contrato de aluguel do empresário vai dizer que ele só pode comercializar dentro do espaço da loja dele. Se ele comercializar fora, o próprio contrato de aluguel dele já não permite. Mas tem muitos que são proprietários. Não, ok, mas ele está fugindo dentro do metro quadrado da loja dele. Meu pai tem loja em Friburgo. Isso não existe, meu pai nunca fez isso, nunca botou nada na calçada, é inconcebível isso. Ele comercializar produtos no espaço público, sendo que a loja dele está por trás, isso aí não existe. Tem Código Civil para isso, não precisa estar previsto no Código de Postura. Bem, você entende que tem um mecanismo, se não se faz é porque não quer. Exatamente. Se não tiver no Código de Postura do município, está no Código Civil, com certeza. Tá certo. Vamos ver o tempo. Marcolinho, está na hora do nosso intervalo, não está? Vamos para o rápido intervalo. Na volta continuaremos com as perguntas ao candidato Patrick Jerusalem. Voltamos dentro de 2 minutos. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando, conversando hoje com o Patrick Jerusalem, candidato a prefeito. Então, vamos lá, Patrick, vamos para a 8ª pergunta. Você vai chegar agora na pergunta 8. Vamos embora. Onde estamos? Minuto 33. Estamos indo bem. Pergunta 15. Pelo que sei, um dos colégios municipais, que já foi referência como modelo de escola pública há alguns anos, foi o Odete Pena Muniz, instalado no bairro Vila Nova, ao lado do Corpo de Bombeiro. Lamentavelmente, ele deixou de funcionar em 2019 devido às péssimas condições de suas instalações. Mais uma vez, pelo que sei, até hoje ele não voltou a funcionar. O governo municipal informa que ele será reconstruído em outro local, não sabendo o destino que se dará ao antigo local. O candidato tem conhecimento dessa situação?
Não sei se o candidato sabe que existe esse colégio. Esse, tem o Gindel. O Gindel também. Se tem conhecimento, pretende retornar o colégio para o antigo local? O que fazer para que o mesmo aconteça com outras unidades escolares no município? Esse colégio aqui, eu estou falando, esse colégio foi padrão de ensino municipal em Friburgo. Sim, eu cresci ouvindo muito falar dele. Pois é. Eu posso falar tranquilamente que a minha esposa trabalhou nele de 82 a 2007, 25 anos lá. E era um padrão mesmo. Eu ia lá muitas vezes pegá-la e era um colégio que chamava atenção. E não está mais. Você está dando exemplo aí do Gindel agora. O que você pretende, por exemplo, com a Odete Pena Muniz, que é uma referência no município? Sim, dentro do nosso plano de governo está a pauta de reformar as unidades que nós já temos. Mais uma vez, Friburgo não tem orçamento para ficar inventando mega projeto, mega colégio e vamos fazer várias creches. A gente tem que parar de acreditar nos políticos que fazem isso, porque o orçamento de Nova Friburgo já está estourado, não permite. Dentro do nosso plano de governo, nós vamos reformar as unidades que já existem. Os colégios que são necessários à população, nós vamos entrar com um projeto de reforma. Primeiro, colocar lá um secretário de educação, óbvio, qualificado, para que a gente possa passar um pente fino nas unidades escolares, saber o que realmente precisa e entrar, conforme eu te falei, com aquela equipe técnica especializada em gastos públicos, para que não haja superfaturamento, não haja gasto absurdo de dinheiro. Nós vamos reformar todas as unidades de ensino que são essenciais. Vamos começar do básico, gente, sem mega projeto, sem populismo. Tem necessidade desse colégio? Tem. Vamos verificar o que precisa e vamos reformar. Tá. Mas você conhece o caso do Odete Pena Muniz. Você acha possível trazê-lo para o primeiro lugar? Porque aquilo lá está abandonado. Ou você acha que tanto faz construir em outro lugar dando mesmo? O que for mais barato. O que for mais barato. Ele já está lá alocado, nós vamos lá fazer o pente fino e ver se conseguimos reformar lá e funcionar lá. Se após o estudo técnico for melhor, não, é mais barato fazer em outro lugar, é mais barato demolir e construir no mesmo lugar, ok, mas primeiro nós vamos começar pelo básico. Primeiro vamos tentar focar em reformar o que já existe. Tá certo. Vamos para outra pergunta. Pergunta de número 9. Festas. Polêmico festa. 17. Nos últimos anos, a Prefeitura vem apresentando um calendário de festa, podendo citar o desfile de Natal como um bom exemplo. A população tem prestigiado essas festas, mas uma parcela alega que os gastos com elas poderiam ser utilizados para a saúde, por exemplo. Caso eleito, pretende lidar com esta situação, continuar realizando-as, inclusive investindo mais nelas, ou é melhor gastar os recursos municipais em outras áreas como saúde e educação? Justifica a resposta. Sim, eu falo isso sempre. Totalmente proibido gastar dinheiro público com festa. Quem faz festa é o empresário. Qualquer empresário que queira fazer festa aqui em Friburgo, nós vamos ceder o espaço, nós vamos incentivar, nós vamos desburocratizar o máximo possível, pode fazer quantas festas quiser. Mas enquanto a população não tem uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, não vai ser feito festa, não vai ter um centavo de dinheiro para festa pública, gratuita em lugar nenhum. Essa é a estratégia do pão e circo que a gente está acostumado já há tantos anos aqui no Brasil. Você vai levar o seu filho na creche, não tem vaga, está tudo caindo aos pedaços, a gente acabou de falar aqui dos colégios, você vai na maternidade, a maternidade aí, teve que quase ser interditada, Raul Sertã sofreu operação do Ministério Público do Trabalho. Que cidade é essa que está gastando dinheiro com festa, com isso tudo caindo aos pedaços? Não vai ter um centavo para festa. O argumento deles é o seguinte: fez a festa, aquece a economia, dá lucro. Se dá lucro, por que o empresário não quer fazer? Eu não entendo. O argumento é que movimenta a economia e dá lucro. Então o empresário vai ficar feliz da vida de fazer. Faça com dinheiro privado. O dinheiro público não vai para festa. Você entende que isso é um assunto bem polêmico? Entendo. Mas eu já falei, eu não sou populista. Eu não estou aqui, eu não preciso de política para sobreviver. Eu estou aqui para fazer o que é certo. Se é para eu ficar aqui preocupado falando que vai me dar voto, que não vai dar voto, eu sou o mesmo que os outros. Então é só... Vocês têm aí 4 candidatos que não vão querer tocar nesse assunto, ou que vai tocar nesse assunto meio de leve, pode votar nele à vontade. Eu não sou populista, eu não vou fazer isso porque isso não é correto. Tem gente morrendo no hospital por falta de remédio, infraestrutura, o enfermeiro que não quer trabalhar
porque o salário dele está uma porcaria, e aí eu vou ficar aqui defendendo festa porque o povo gosta. Não estou aqui para isso, não vou ser populista, não vai ter um dinheiro para festa. Faça com dinheiro privado. Tá certo, candidato. Bem franco na resposta. Vamos para outra pergunta? Pergunta número 10. Serviços públicos. O mercado vem mostrando que está cada vez mais difícil a contratação de profissionais para executar certos tipos de serviços braçais, o que acaba afetando o serviço público. Nesse sentido, algumas prefeituras estão optando pela concessão dos serviços de varrição e capina nos espaços públicos. Caso eleito, pretende seguir o mesmo caminho ou vai tentar executar esse serviço com mão de obra da prefeitura, mesmo sabendo que tem poucos trabalhadores concursados para essa função? Eu estou falando em varrição e capina, mas outros serviços públicos também. Qual é a resposta do candidato? Essa aí está dentro daquela lei que eu falei do retorno do IPTU. Exatamente se enquadra nisso daí. A prefeitura não tem condição nenhuma de fazer a manutenção da cidade inteira, com 200 mil habitantes, já está aprovado isso, está tudo caindo aos pedaços, rua esburacada, calçada rachada. Dentro daquela lei de retorno do IPTU, que eu já respondi da outra vez, vai ficar incluso o serviço de capina. Os próprios moradores vão contratar empresas privadas, vão pegar o dinheiro do IPTU e vão reformar suas ruas e as suas praças e modernizar e fazer como vocês bem entenderem na rua de vocês. Agora, candidato, a gente vive em muitos locais. Eu, por exemplo, eu caminho muito ali na antiga linha do trem. E ali tem áreas que não tem casa, não tem nada. Porque dentro dessa sua teoria, como é que vai fazer a manutenção no local que não tem morador para... Melhor ainda, nos locais onde não tem morador, não tem nada, fica fácil da prefeitura tomar conta. Aí eu posso ir lá com uma equipe de funcionário público e fazer a manutenção. Onde tiver morador, onde houver interesse da reforma ser privada, o dinheiro vai ser fornecido. Vai ser melhor ainda para a prefeitura, porque sobra menos área para eu cuidar com dinheiro público. Aí eu consigo dar conta. Esse é o problema do Brasil. A gente joga tudo no sistema público, o sistema público não dá conta e entra em colapso. A gente vai fazer o contrário. A gente vai passar o máximo de atividade para o setor privado e vai sobrar o essencial na nossa mão. Aí a gente consegue cuidar com qualidade. Tá certo. Dá para mais pergunta ainda. O candidato já chegou a 10. Vamos embora. Pergunta 5. Mobilidade urbana. O centro da cidade é cortada pela RJ 116, uma rodovia estadual, por sinal a principal rodovia do estado, né? Com trânsito pesado de caminhões, havendo muita gente que acredita ser necessário a proibição que esses caminhões transitem pelo centro da cidade, pela cidade, nem pelo centro, pela cidade em determinadas horas do dia, como acontece em outras cidades do Brasil, sendo um bom exemplo a Ponte Rio-Niterói, né? Caso eleito, pretende tomar essa medida ou algo semelhante, ou isso não tem motivo? Não, isso é um completo absurdo. Proibir caminhão de trafegar pela cidade é um absurdo, porque você simplesmente está dizendo o seguinte: eu, Estado, não consigo acompanhar o progresso do empresariado, e aí, em vez de eu construir estrada mais larga, cuidar da mobilidade, investir em infraestrutura, eu vou proibir o seu caminhão de passar, já que agora eu não dou conta de te atender. Isso é um absurdo. O nosso projeto de mobilidade aqui para Friburgo, ele gira em torno de três pilares. Primeiro, nós vamos construir 2 pontes. Uma antes do viaduto de quem vem do Rio para Friburgo, que é o viaduto que desemboca ali no Paissandu. Foi feito pelo Heródoto. A gente vai construir uma ponte que desvia o trânsito de quem está vindo do Rio lá para a rua que vai para o Edifício Itália. Aí o que vai acontecer? Só aí a gente já vai tirar os caminhões, os ônibus e os carros que queiram deslocar para o centro do Paissandu. Já vai melhorar a mobilidade ali. Lá no Edifício Itália a gente vai fazer uma outra ponte. Isso é um projeto que foi apresentado por mim por um especialista, tá? Não estou tirando da minha cabeça. Lá no Edifício Itália a gente vai construir uma outra ponte para que caminhões e ônibus possam fazer aquela curva e ir para o centro. Então acabou essa história de quem vem do Rio, sobe o viaduto, desce na Praça do Paissandu e engarrafa tudo aquilo ali. Esse é um projeto nosso. Segundo, a gente vai buscar os comerciantes, os trabalhadores e fazer ali, junto com eles, a pesquisa de mercado para flexibilizar o máximo possível o horário de funcionamento do comércio em Friburgo. Por quê?
É um absurdo. Você manda todas as pessoas irem para o trabalho às 9 da manhã e depois manda todas as pessoas de volta às 5 horas da tarde, às 5h30, 6. É óbvio que vai engarrafar. Quanto mais você flexibilizar o horário de funcionamento do comércio, menos engarrafamento. Porque as pessoas você vai ter o próprio empresário analisando a necessidade de funcionamento do comércio dele. O escritório de advocacia, ele vai ver que minha necessidade é às 5. A farmácia quer ir até às 7, a padaria quer ir até às 8, o outro quer abrir mais cedo. Então você cria esse fluxo intercorrente de carros, flexibilizando o horário de funcionamento do comércio. É um absurdo, você está mandando todo mundo ir no mesmo horário ou voltar no mesmo horário. Terceiro, a gente vai criar aqui em Friburgo uma coisa que também já é feita nos Estados Unidos, custo zero, que é, parou no sinal vermelho, permitido virar à direita. Isso desafoga os engarrafamentos em 25%. Por quê? Você tem lá o cruzamento. Os veículos que querem ir do sul para o norte, eles são obrigados a ficar parados, e o veículo que quer ir de oeste para leste também tem que ficar parado. Se você libera o veículo que quer ir de oeste para leste, da esquerda para a direita, esse cara vai embora. Ele segue o fluxo que vem daqui. Ele vê, está vindo passageiro? Não. Está vindo um veículo daqui? Não. Então ele pega e vai embora. Só fica parado o carro que tem que cruzar. Isso é feito nos Estados Unidos já, uma coisa assim, isso custa R$0. Você só tem que educar melhor as pessoas em Friburgo, falando, a partir de agora, quando tiver um cruzamento, sinal vermelho, os veículos que quiserem seguir o fluxo à direita, eles estão permitidos de virar, desde que não tenha pedestre e desde que o fluxo que venha da esquerda permita. Me parece que isso, inclusive, foi uma modificação, o Código de Trânsito Brasileiro permite isso agora. Então por que não é feito em Friburgo? Porque eu sei que está. Eu sou curioso, eu sei que pode, sim. Já pode? Tá vendo? Eu não estava sabendo disso, que já estava no CTB. Se você dobrar contra o fluxo, você pode passar. Agora, se você me perguntar se a prefeitura não está multando, eu não sei, né? Mas que está lá no Código de Trânsito, está. Então, tá vendo? Já está lá, viu? Tá. Eu falei isso vindo dos Estados Unidos e a gente já Isso criou uma legislação. O CONTRAN já até normalizou isso. Mas então vamos implementar em Friburgo. O que está faltando? Isso aí está faltando é querer fazer mesmo. Bem, candidato, deixa eu ver a hora. Ainda dá para mais uma pergunta assim. Vamos embora, quanto mais melhor. Você já na pergunta 11, já chegou no mesmo candidato que passou o candidato que o Sérgio Lobato fez semana passada. Vamos ver quem bate o recorde de pergunta. Mobilidade urbana, 4. Vamos Pergunta 4. O trânsito friburguense é caótico, sendo responsabilidade... É só uma coisa, você falou do comércio, mas tem... As escolas também, normalmente sai tudo no mesmo horário também, não é a mesma questão? Escola é comércio, sim. Por que as escolas têm que funcionar todas no mesmo horário? Não é melhor você pesquisar com os pais, com os alunos? Vamos ver aqui se dá para flexibilizar 1 hora para cá, meia hora para lá, só para não ter que ir todo mundo às 9 da manhã, volta todo mundo às 5, isso é uma loucura. Hoje um dos seguradores de trânsito aí, eu cito muito, por exemplo, ali na Ponte Branca, tem um colégio ali, que sai, aí coincide com o horário comercial, fica as 2 pistas paradas. Viu? Tá vendo? E, fora isso, se você desengarrafa, qual é o investimento para fazer isso? Flexibilizar o horário? 0. Querer fazer. Exatamente. Você desengarrafou, você causa menos acidente, gasta menos no hospital público. É verdade. Vamos para a pergunta 4. O trânsito friburguense é caótico, sendo responsabilidade do município tentar mudar essa... O trânsito friburguense é caótico, sendo responsabilidade do município tentar mudar essa situação. O atual governo alega que necessita da aprovação do plano de mobilidade urbana, que está parado há vários meses na Câmara Municipal. Sabe-se que este plano é uma exigência baseada em lei federal. Vai se empenhar na aprovação deste plano ou ele não é tão necessário para melhorar a gestão do município? Isso existe uma lei federal que obriga a ter. E o atual governo alega que, enquanto não tiver esse plano de mobilidade urbana, não pode fazer muita coisa. A pergunta a você vai se empenhar em aprovar esse plano ou você acha que, apesar de ser uma lei federal, pode se fazer sem ele? Eu acabei de responder. Mentira isso. Eu acabei de falar, fazer a ponte ali no Paissandu melhora a mobilidade urbana e o que isso tem a ver com a Câmara de Vereadores? Flexibilizar o horário do comércio não tem nada a ver com a Câmara de Vereadores. Implementar o que você falou, que já está aprovado no CTB, do permitido virar à direita, não tem nada a ver com a Câmara de Vereadores. Em São Paulo, eles implementaram também a faixa exclusiva de motocicletas. Simplesmente zerou a quantidade de mortes por motocicleta. Zerou São Paulo. Tarcísio implementou lá, você colocar uma faixa exclusiva só para motocicletas na via principal, como se você fosse de Olaria a Conselheiro, ali por uma faixa exclusiva e as motos vão ali enfileiradas
Acabou o problema com a moto. E o que isso tem a ver com a Câmara de Vereadores? Isso é uma desculpa. O básico, o essencial do básico aqui em Friburgo não é feito. É horrível, é horrível. Depois que a gente fizer isso tudo, aí sim. Aí vamos olhar para o trânsito agora. Ainda está dando um pouco de problema? Então agora vamos para o plano de mobilidade urbana. A primeira a gente tem que fazer esse básico. Já provei que todas essas medidas custam R$0 anunciar ponte e pintar uma faixinha para a moto passar. E não é feito em Friburgo, básico, do que funciona, do que já está provado que funciona. Não estou inventando moda. Candidato, chegou no minuto 50 exato. Você agora tem duas opções. Ou você responde mais uma pergunta, ou você tem 10 minutos para falar o que você achar que deve. Não, acho que pode ser mais uma pergunta e depois eu falo o que deu. Então tá bom. Gostei de responder a pergunta. Vai afiando a mente. Ah, é? Relação com o governo estadual, pergunta 12. Sabemos que as últimas grandes obras em Nova Friburgo foram efetuadas pelo governo estadual e que esta situação só ocorreu devido a uma boa relação do prefeito com o governador. Caso eleito, independente da orientação do seu partido, manterá uma boa relação com o governo estadual de forma que ele continue investindo no município? Com certeza, é obrigatório o prefeito ter um bom relacionamento com o governador, independente do partido. Depois que você for eleito, você está gerindo para a cidade, não é para o partido, não é para a sua ideologia. Tanto com o governador quanto com a Câmara de Vereadores. Não importa se o governador se identifica mais à esquerda ou à direita. Temos que buscar parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro sempre que possível e tendo sempre um bom diálogo com o governador. Aqui no caso do Rio de Janeiro, a gente tem o Cláudio Castro, que ele é do PL, né? E o PL tem um bom relacionamento com o Novo em geral, então eu acredito que já seja muito mais fácil por causa disso. Você está na situação, né? Nós estamos no minuto 52, você pode responder mais uma pergunta ou usar os 8 minutos. Não, eu vou agora falar para o pessoal que está em casa, para o friburguense, que infelizmente em 2020 nós tivemos 33 mil pessoas que se abstiveram de votar. Nós tivemos 13 mil pessoas que foram até a urna e apertaram em branco. Ou seja, a gente tem um prefeito que foi eleito com metade dos votos da abstenção mais o branco. Isso mostra, né, como o friburguense está descrente da política em Nova Friburgo. Então eu quero falar para essas pessoas, pelo amor de Deus, sai de casa, vai votar. Eu sei que vocês estão descrentes, mas agora, eu não mostrei aqui, a gente tem um candidato, que sou eu, e não tem coligação com partido nenhum, ou seja, eu não vou lotear a prefeitura, nós estamos o Novo contra Deus e o mundo, não tem nenhum partido. Eu não prometi cargo para ninguém na prefeitura. Eu tenho uma solução estudada, básica, de gestão básica para cada problema que nós temos na cidade de Nova Friburgo. Pelo amor de Deus, saiam de casa, vão lá votar, que eu prometo para vocês, a primeira promessa que eu vou fazer aqui, em 12 meses de mandato, 12, vocês já estarão me chamando de o melhor prefeito da história de Nova Friburgo, porque eu não tenho amarras, eu não tenho rabo preso com o empresário, eu não tenho que obedecer partido, inclusive, se o Novo não existisse o Novo, nem na política eu estaria, porque eu não vejo meus valores em nenhum outro partido. Então agora acabou a desculpa de vocês. Eu quero resolver, eu não preciso da política, eu não preciso do salário do prefeito, se eu não for eleito, eu vou trabalhar como PRF, está lá meu salário, minha vida é garantida. Isso mostra que eu não tenho que ser populista. Então saiam de casa, por favor, votem 30, que vocês vão ver a cidade mudando. Você ainda tem mais 7 minutos. Tá joia. Mas eu tenho que cumprir 1 hora. Ah, é? Então vamos fazer Então se a gente responder pergunta, você edita e joga lá depois? Não tem problema não, vai direto. Ah, vai direto. Ué, mas depois que eu fiz o chamado, vai falar a pergunta de novo? Não tem problema não, o programa é como se fosse ao vivo. Ah, tá, então vamos lá. A gente aqui não edita o programa, aqui o programa só tem a condição de editar, isso é um problema técnico. Tá, então você vai responder mais uma pergunta. Vamos embora. Tá. E depois, se quiser, se quiser depois continuar falando sobre sua candidatura, fica à vontade. Eu tenho que completar 1 hora, senão, se não completar, fica faltando na grade da emissora. Ah, tá, entendi. Então vamos embora, vamos de pergunta. Potencial turístico, pergunta 20. Excelente, adoro falar de turismo. O nosso município é decantado em verso e em prosa por suas belezas naturais, pelo frio no inverno, que sempre atrai quem gosta desse tipo de clima. Mas em relação a outra cidade do estado, o Rio de Janeiro, recebe muito menos turistas do que poderia. Caso o candidato seja eleito, tem algum projeto para que Nova Friburgo seja mais receptivo ao turista? Como engajar ainda mais a classe empresarial nesse processo?
para engajar a classe empresarial. Primeiro, nós temos no nosso plano de governo a meta de transformar a cidade de Nova Friburgo na cidade com a menor carga tributária do país. Quando a gente reduz os impostos municipais nas mínimas, o que a gente faz? A gente torna o nosso setor empresarial, principalmente de todos, né, mas principalmente de turismo, muito mais competitivo. Por quê? Porque a hora que as pessoas forem procurar aonde passear na Serra, elas vão ver que os hotéis aqui em Friburgo estão mais baratos. Então a gente vai colocar a carga tributária do município de Nova Friburgo nas mínimas para o nosso setor hoteleiro poder trabalhar com preços mais atrativos. Segundo, Friburgo, mais uma vez, não tem o básico. A gente não tem na entrada da nossa cidade um portal escrito "Eu amo Nova Friburgo". Como é que uma cidade do tamanho de Friburgo, com a fama de Nova Friburgo, não tem um portal onde as pessoas possam parar, tirar foto, fazer vídeo, pegar panfleto do que tem para fazer em Friburgo, a rota para Lumiar, São Pedro, não tem falando da nossa gastronomia, não tem falando dos nossos parques concentrados, não tem nada. A gente tem que colocar o portal "Eu amo Nova Friburgo". Então, setor hoteleiro competitivo com baixa carga tributária e burocracia, portal "Eu amo Nova Friburgo". Nós vamos ainda fazer a concessão dos parques aqui em Friburgo, parques que estão abandonados, o Concentrado funciona com concessão. Vamos fazer a concessão dos parques daqui de Nova Friburgo. Para quê? Para que o empresário vá lá, faça uma trilha organizada, respeitando a natureza e o meio ambiente, mas vai ter um barzinho, vai ter um restaurante, para o turista poder vir, ficar bonito, subir uma trilha organizada, sem estar tudo esburacado. E vamos fazendo um modelo que é feito, por exemplo, no Rio de Janeiro. O morador do Rio, ele paga muito barato para ir no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, e o turista paga mais caro. É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Em vez de a gente ter esses picos, essas trilhas, essas montanhas, todas caindo aos pedaços, nós vamos entregar para a iniciativa privada e eles vão reformar e vai cobrar barato do cidadão friburguense e mais caro do turista. Então, vou fazer mais uma pergunta, você ainda tem 3 minutos. Quero ver ganhar de mim aí nas perguntas. Vai ser difícil. Na quantidade. Mobilidade e na qualidade. Na qualidade, é importante. Mobilidade urbana. Item 6. Tem muita pergunta de mobilidade humana. Hein? Tem. É uma das questões que mais aborrece o friburguense. Há muito se discute a necessidade da implantação do estacionamento rotativo pago, principalmente no centro da cidade, de Conselheiro Paulino e Olaria. Caso eleito, pretende implantar esse sistema ou isso é desnecessário? Não pretendo implementar esse sistema. É mais o Estado arrancando dinheiro do bolso das pessoas para estacionar o veículo em Friburgo. Como eu falei, primeiro nós temos que resolver o problema do básico. Primeiro nós vamos entregar mobilidade através de melhor transporte, com a faixa exclusiva da moto. A gente pode estudar a ciclovia, a gente tem as pontes do Paissandu. Primeiro nós vamos entregar o básico. Hoje Friburgo conta com 16 agentes de trânsito para uma cidade desse porte. A prefeitura tem 7.500 a 8.000 servidores públicos e 16 agentes de trânsito. Então, primeiro, a gente vai tentar focar no básico. Depois que a gente focar no básico e ver que as coisas estão funcionando, não precisa cobrar nada de ninguém. Se a gente implementar o básico com qualidade, com excelência e ver que mesmo assim está impossível, até porque se a cidade melhorar mesmo, vai atrair muito turista, o que vai fazer com que as ruas fiquem mais difíceis de estacionar, aí a gente pode pensar nisso, mas no curto e médio prazo, fora de questão essa história de cobrar pelas pessoas. A prefeitura não entrega o básico, mas quer arrancar dinheiro dos outros para ficar pouco tempo parado. Isso não existe. Bem, candidato, agora falta 1 minuto só. Esse 1 minuto fica para você terminar. Eu agradeço aqui o Modesto, a TV Zoom, pela participação no programa. É muito bom conversar sobre isso. Para mim é terapêutico, porque eu estou estudando muito os problemas da cidade e poder falar do máximo de perguntas possíveis, para mim é muito satisfatório. E espero que as pessoas aí escolham os candidatos de Friburgo com base na qualidade deles, não com base em qualquer outra coisa que esteja sendo proposto aí. Vote 30. Tá bom, Marconinho, obrigado aí pela tua força, tá? Hoje nós chegamos à terceira edição do programa com os candidatos a prefeito. Tá, ainda faltam 3, estão todos eles agendados, todos confirmaram a presença. E a ideia do programa é essa mesmo, é jogar as perguntas, vocês viram que estão fazendo de uma forma diferente dos outros anos, estou sendo muito mais específico por uma razão simples. O candidato Patrick foi objetivo, ele disse não e sim. Caso eleito daqui a 2, 3 anos,
daquilo que ele disse não aqui, eu posso simplesmente mostrar aqui. Você disse não. Pode ser que ele tenha justificativa até porque as pessoas mudam, né? Pode ser que algo razoável não faça te dizer que agora é sim, não então, é não. Eu aprendi uma coisa, só os loucos e os mortos não mudam, né? Agora, a gente tem que mudar de forma O homem coerente, inteligente né? muda de ideia, sim. Não é simplesmente mudar na base de para onde vai a maré eu vou, né? Então, Não, nem pensar. a ideia do programa é essa, é poder daqui a 2, 3 anos chegar para o eleito aqui, você falou isso, você não está fazendo. Por que você não está fazendo? Se tiver uma boa resposta, vai ter, senão vai passar cara de pau aí, tá bom? Agradeço se vocês estão do outro lado da telinha. Se Deus quiser, até a próxima semana com mais um candidato a prefeito. Tá? Uma boa noite a todos. Boa noite.